eu queria falar um pouco com vocês sobre política. Vamos lá. Eu gosto sempre assim dos meus estudos filosóficos. Eu gosto sempre de buscar, e o caminho é sempre esse, buscar a origem das coisas. De onde surgiu, onde começou a ideia para a qual a gente quer desvendar. Então, política. A palavra política vem de poliética. O que é poli e o que é ética? Bom, ética a gente até sabe. Poli. No início da civilização, vamos botar aí Índia, Egito, depois a Grécia. Então, no início, não existia assim o Estado, existia um agrupamento de pessoas. E esse agrupamento de pessoas afins que estavam ali convivendo juntas era uma polis. Uma polis. O nome da cidade se chamava polis. O agrupamento era uma polis. E o conjunto de ideias, da moral, da cultura daquele povo era a ética. Então, a junção desses conceitos que cada povo tinha naquele momento, naquele agrupamento, era a ética deles. Então, a ética daquela polis. Então, vem daí a poliética. É uma ética relacionada àquele grupo que estava ali convivendo junto. A ética era um grupo de preceitos, era um bem comum, uma forma de pensar que todo mundo compartilhava, e aquilo era a ética, aquilo era a moral daquele povo. Então, em 508 a.C., um rapaz chamado Cristínides de Atenas, ele foi o pai da democracia. Também é importante a gente pensar sobre isso. Democracia, tanto falada hoje, democracia. Qual é a origem da palavra democracia? Demo tem a ver com o povo. É o demonstrativo daquela raça, é um demo. A demonstração, aquele agrupamento, é um demonstrativo. E cracia é poder, ou seja, é o poder daquele grupo ali, daquela demonstração, daquela raça, daquela etnia, daqueles genes. Então a democracia é o poder do povo. Eu anotei, gente, porque é tão complexo. Eu não quero esquecer nada que eu vou falar com vocês. Então, esse conceito ele vem desde da origem da humanidade, que começou a se organizar em agrupamentos e começou a... Porque a organização, ela vai fazendo... Você só progride quando você se organiza. Vai criando aqueles preceitos, aquelas coisas, todo mundo vai concordando com aquela ideia e vai se mantendo, tentando se manter aquela ordem em busca do progresso. Por isso que na bandeira a gente tem ordem e progresso. A gente até poderia colocar ordem é progresso. Só falta um acento ali, mas é um detalhe. Ordem é progresso. Então, tenta-se manter essa ordem, essas leis, esses conjuntos organizados de ideias para a evolução das pessoas. A política tem essa função. Existe um outro termo também que eu quero tratar aqui, que tem a ver que é o idiotekos. 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 Lembra idiota. E o que quer dizer um idiota? Então, o idiotekos é o quê? O idiota é aquele que estava... O idiota, ele estava fora. E o kos representa povo. Então, aquele que não estava pensando no coletivo. Era um idiota. Ou seja, ele só pensava em si. É um pensamento inverso do que é poliética. Então, veja só. O politikos... Aí vem o kos. O politikos é aquele que está junto com o povo e pensa na pluralidade. Ou seja, o político é aquele que pensa em manter a ordem ou manter aquelas ideias que ajudam no crescimento do grupo, da polis. É um ser que pensa no coletivo. Não é um idiota que só pensa em si. Ele é um politikos. Ele está ajudando, não está ajudando? Não dá para entender a essência da coisa. Então, o mais importante é a gente perceber o seguinte, que o político pensa no grupo, não no seu grupo, não no seu, da sua família ou no seu grupo. Ele pensa no grupo como um todo, na sociedade como um todo, naquele agrupamento. Na Índia, aí eu vou trazer uma coisa, vou voltar um pouco mais atrás na Índia e falar para vocês sobre o sistema de castas. É um sistema organizacional que aquele povo, sabiamente no Oriente, adotava. O que era esse sistema de castas? A população era dividida, a função dela social era dividida segundo o seu talento natural. Então as pessoas eram divididas em 4 classes.
os trabalhadores, aqueles que produziam as coisas, aí se inclui também os artistas, porque trabalham, né? Todo mundo que trabalhava na produção eram os trabalhadores. Os comerciantes, que eram aqueles responsáveis por distribuir a produção. Os sacerdotes, que eram aqueles que detinham o poder moral, detinham o conhecimento, na verdade. O conhecimento moral, da ética, aquela palavra de apoio emocional, de apoio espiritual, eram sacerdotes. E a quarta classe, que eram os guerreiros. Os guerreiros não é no sentido de guerrear, mas no sentido de defender as leis. E os políticos, eles são guerreiros. Não porque eles querem lutar e guerrear, não. Porque eles querem defender as ideias, as leis que permitem a ordem e o progresso daquele povo. E qual era o grande pagamento no sistema de castas da Índia? Como a pessoa trabalhava porque tinha o dom daquilo, e as pessoas trabalhavam naquilo que tinha um dom. Então, o grande pagamento era a satisfação de estar fazendo aquilo para o qual nasceu. Esse era o grande objetivo das pessoas nessas sociedades antigas, mais próximas da essência, né? Porque hoje a gente vive assim, um distanciamento da essência. A grande satisfação era poder fazer aquilo para o qual tinha o dom. O sacerdote se sentia feliz porque trabalhava naquilo que ele tinha dom. O trabalhador, o artista, feliz porque trabalhava naquilo. O comerciante do mesmo jeito. E o político, no caso, o guerreiro que defendia as leis, também. O grande pagamento dele, a grande satisfação dele, era poder fazer aquilo para o qual ele nasceu. O que acontece hoje em dia é uma ilusão, porque tem gente que diz, não, eu tenho talento para isso, mas o que dá dinheiro é aquilo. Ou fulano tem aquilo, eu quero aquilo ali. E esquece da própria essência. Sempre fala aqui, a gente tem que buscar, conhecer a si próprio. Você tem dom para quê? Busque aquilo que você tem dom, para que você faça com prazer. Aí sim você terá sucesso. Aí eu botei aqui para não esquecer que a recompensa do trabalho deles era justamente fazer aquilo para o qual eles nasceram para fazer. Ou seja, a função de um políticos é cuidar do povo. Agora é importante também trazer que não começa no político. A responsabilidade, o processo começa em cada um de nós na hora do voto. Gostei, na hora do voto. Porque vejo, o dedo, inclusive esse dedo aqui é o dedo de Júpiter, o dedo da incisão. Por isso que a gente fala com a pessoa assim, você é o dedo de Júpiter, é uma espada. Então, essa espada aqui, que é esse dedo na hora de votar, ela pode construir ou pode destruir a sua vida. Então é preciso você ter consciência. Começa daí. Escolher aquele e estudar a vida do cara, saber se a pessoa tem realmente capacidade, tem um histórico, tem talento para assumir aquela função. Porque aí, já para concluir, eu trago para vocês um termo que é muito pouco conhecido, que é um sistema político chamado sinarquia. A gente conhece democracia, socialismo, comunismo, mas sinarquia é muito pouco conhecido. Mas qual é a essência da sinarquia? É isso tudo que eu estou falando para vocês. Estão no poder aqueles que têm o talento para estar lá. Quando eu digo talento, eu digo nasceu para aquilo. E quando ele nasce com o talento de um político, ele tem naturalmente o instinto de ajudar ao povo, ao coletivo, ao grupo. Então, pense sempre nisso. O voto consciente, a política perfeita começa no seu voto consciente. Porque o país em si, ele não existe. Brasil, Alemanha, não existe. O que existe é um agrupamento de pessoas. E são essas pessoas, cada uma dessas pessoas que tem que ter uma consciência, se importar com a política e se importar na origem, que é, eu vou me importar com quem eu vou dar o meu voto. Porque o voto é uma coisa, você está dando com o seu voto o direito de uma pessoa escolher por você. De uma pessoa guiar a sua vida e fazer várias escolhas no seu lugar.
Não é pouca coisa, é uma responsabilidade muito grande e tem que ser feita com muita consciência. E consciência é para tudo, né? E é isso que a gente trabalha, que a gente tenta trazer para vocês, na medida do possível, para nós, na verdade, que estamos todos buscando consciência, entender melhor a vida. Então, gente, eu escrevi uma frase aqui para fechar. O meu pensamento é o seguinte: se importe, pois o país é um conjunto de eus. A política perfeita começa em você.